pode ser que ela queira criar um gancho para começar algo que está por trás do que ela quer. Então, por exemplo, você está muito fechada e ela quer conversar com você. Então, o objetivo dela é conversar com você. Mas o que no final ela quer saber é se você sente alguma coisa por ela. Se você gosta dela, se você não gosta dela, se está rejeitando, se não está rejeitando, por que você está fechada? Porque você não fala com ela. Mas ela não vai ser clara, porque as pessoas não são claras, não são diretas. E ela vai falar, e aí, como foi o curso? O interesse dela, óbvio que não é no curso. Mas ela tem um interesse em começar uma conversa para chegar onde ela quer chegar. Isso faz parte, isso é normal, não é só com você. Isso é com todo mundo, principalmente quando a gente está fechado. Quando a gente está fechado, as pessoas não conseguem acessar a nossa energia. E quando elas não conseguem acessar a nossa energia, isso incomoda. Tem gente que tem um padrão de rejeição, já começa a achar que você não gosta, ou que tem alguma coisa errada, enfim, isso é um universo de possibilidades. Mas quando a gente está fechado, a gente acaba atraindo muita gente que quer fazer um movimento para que você se abra. Isso pode acontecer de várias maneiras. Ela pode te irritar, te provocar, ou querer ter uma conversa legal, mas tudo isso é uma tentativa de você abrir o campo. E quando você abre o campo, a pessoa acessa. Aí você tem a troca energética. Então a pessoa às vezes está querendo trocar energia. E como que eu engajo com a pessoa sem abrir meu campo? Tipo, continuo na minha energia, eu posso responder a pergunta, mas eu sinto que no momento que eu começo a responder, dependendo do que, se a pessoa está tentando me irritar, eu até... Mas você tem que falar, você não precisa ficar no universo do mistério. É mais fácil você falar assim, mas o que você quer? Tão simples. Você quer conversar comigo do curso ou você quer me irritar? Porque vai ser muito mais difícil fechar o campo e não sei o que, e se proteger, e responde. É tão fácil a gente ser verdadeiro. Ah, não sei, eu senti isso. Tô te perguntando, não tem nada a ver? Então tá bom, então esclarece, não é nada disso. A gente tem que ser claro, verdadeiro, porque você também fica num movimento secundário, terciário, um movimento oculto. Então você atrai pessoas que estão no movimento oculto, querendo, às vezes, roubar a sua energia, mas você não está também num movimento direto. Sim. Não está sendo clara. Sim. Isso é muito complicado de fazer aqui na Inglaterra, porque as pessoas nunca falam o que elas pensam. Na Inglaterra só? Mas aqui acho que é mais. Achei que se você estivesse no Brasil, você ia falar a mesma coisa. Mas aqui é muito. Mas eu tenho um amigo que me irrita muito, porque a gente fez um ensaio e dele falou, ai, você foi tão bem, nossa, adorei. Eu falei, não, foi horrível, não foi bom. E ele sempre fica elogiando até quando tá ruim, sabe? E eu detesto isso, eu falo, gente... O elogio é uma forma de acessar o seu campo muito fácil, porque como todo mundo quer reconhecimento e precisa da validação do outro, o outro que realmente quer entrar ou acessar a sua energia, não vai chegar te xingando, né? Você fecha o campo. Então vai chegar te elogiando. E as mulheres são muito mestras nisso. Você tá naquele dia horrível, ela vira pra você, ai, como você tá linda. Sim. Mas se você é muito vaidosa e você tá bem arrumada e a pessoa fala, nossa, como que você tá linda, não sei o que. É muito fácil a gente perceber o que o outro quer na leitura energética. É simples. Se eu chego em um lugar com um puta decote no peito, uma roupa toda justa, não sei o que, eu quero ser vista como uma pessoa sexy. Ou não? Óbvio que sim. Então é muito fácil para quem tem a condição de fazer a leitura energética, saber o que entrega para conseguir algo do outro. Então por isso que a gente tem que estar bem atento e ser bem claro em relação às coisas que a gente quer. Porque quando a gente está nesse jogo, a gente acha que o outro não está percebendo, mas o outro está lendo tudo. E a gente tem a capacidade da leitura. Nossa comunicação, ela é pouquíssimo feita na parte verbal. E não adianta você falar, não,
Eu sou uma pessoa muito difícil. Pra se relacionar comigo, você vai penar. Você tá com puta decote, uma roupa toda justa, louquíssima, pra ser considerada a mais sensual. E você tá falando isso, a fala não condiz com tudo que você tá expressando, muitas vezes. Entendeu? Então eu falo aquilo que eu quero que o outro acredite, porque eu acho legal, mas eu não consigo ser. Só que o que eu sou tá claro, tá sendo visto. E quem tem leitura energética consegue perceber isso. Então é bem complexo. É bom você não vibrar no medo, não dá poder pro medo. Então não tem que se proteger de nada. E mesmo porque não tem como você não ser acessado, a gente é acessado o tempo inteiro. Agora, tem momentos que você pode tirar o seu campo. Tem horas que, por exemplo, a pessoa chega pra você e ela começa a te prender numa conversa sem fim. E você começa a se sentir tipo, não quero estar aqui. Então você fecha o seu campo e você vai ter que se posicionar. Não, a hora que você já decide que não quer estar mais ali, você já começa a fechar seu campo. E você já começa a se desconectar. Agora, se você pensar muito, que o outro vai pensar em você, com certeza você vai levar uns 20 minutos ouvindo ainda até conseguir sair. Né? E essa entrada no seu campo energético, ela pode ser bem negativa, porque você vai equalizando e baixa a sua frequência para a frequência que a pessoa tá. Né? Porque você permitiu. Perceba que você deu um sim. Você percebe que aquela energia não tá legal. Porque você já tem a sinalização. Só que você escolhe, né, com a sua soberania, se manter ali. Porque você não quer ser julgada como alguém que é grossa, ou como alguém que é chata, ou como alguém que é insensível. Então você fica, você deu um sim. A sua energia começa a equalizar para aquela mesma vibração. Logo você já está irritada, puta da vida, com toda a reclamação que o outro está te trazendo ali. Muitas vezes. Por quê? Porque você deu um sim e equaliza para vocês poderem se relacionar. Quando isso é um trabalho, você precisa. Não precisa em nenhum momento da vida nunca. Não existe isso de precisar. E você vai ver que as pessoas vão gostar mais de você por você ser verdadeira, e você vai afastar as pessoas que não tem nada a ver, e ótimo, porque perder tempo também não é legal. E tudo bem, pensa o que quiser pensar. Nunca vão pensar só coisas boas de vocês. Sua mente louca querendo te iludir. Até porque você tá numa tentativa de querer ser incrível e a pessoa tá lendo o que você é, do jeito que você é. Então a gente tem que parar, né? Você viu o grupo. Então a gente viu que com o trabalho da cura energética, a gente fez a quebra das sinapses. Vocês não conseguiram ter a reação, concluir a reação. Mas vocês tentaram cocriar no que era conhecido. Então todo mundo deu um primeiro passo para o antigo ainda, embora não tivesse a conexão. Então a resposta, aquilo que me irritava, eu quis fazer um movimento e voltei porque não fazia mais sentido estar irritado. Então a sinapse foi quebrada da resposta automática. Mas ao mesmo tempo, eu me coloquei na antiga condição, porque eu, por invigilância, trouxe ela. E comecei a cocriar de novo para restabelecer novas sinapses na antiga forma do vibrar. Isso é muito importante em cura energética de se perceber, muito. Aí, não deixo claro qual é a minha intenção, né, nas relações. Tô casada e o meu marido não sabe que eu sou de uma determinada forma, porque eu faço questão de mostrar para ele o quanto eu sou incrível o tempo inteiro. Então eu tenho um padrão de precisar superar a expectativa do outro. Então agora eu vou fazer uma coisa melhor, agora melhor ainda, porque se ele olhar aquilo que eu sou, ele vai me largar. Porque eu estou mantendo ele nesse jogo, né? Então olha quantas coisas a gente vai fazendo.
e não vai vivendo em verdade. Porque qual é a dificuldade? De ser exatamente o que eu sou, vulnerável. Então eu não posso estar feia, porque se eu estiver feia eu vou encontrar uma mulher mais bonita, eu não posso ser pior que ela, né? Eu não posso estar... Quais são as questões? Aonde pega para vocês e que vocês não se permitem estar na vulnerabilidade? Vamos entender. Você. Eu não posso ser chata. É isso mesmo. Eu já sei. Você ia demorar uma vida para responder. Duas coisas. A questão da beleza é uma. Eu não posso ser feia. Não, o meu é com bem e mal, não posso ser malvada. Eu não posso ser ruinzinha. Eu também é uma questão. Não posso ser punitiva ou alguma coisa assim. Punitiva? É, tipo, tem a personalidade muito forte, ela é muito Dura? impositora, alguma coisa Não, gente, mas estou falando assim, na questão da onde você se sente vulnerável, que você se sente inferior ao outro, ou que você não quer que o outro veja que você é isso, de forma alguma. Então, não quero que o outro veja o meu lado ruim. Então, toda hora eu só mostro a coisa boa, a otimista, a que resolve, a que faz, a proativa, a que é forte. Então, você não é isso, você é fraqueza. Eu não quero que o outro me veja fraca. Ou no meu caso também a questão da beleza. Você é beleza, sem dúvida. Vulnerável. O que é que você sente que você não pode revelar para o outro? Você esconde. E aí você faz todo um esforço para que o outro não acesse isso. Eu não querer ser vulnerável, eu quero ser forte, mostrar que eu posso, que eu consigo. Mas aí vem outro lado também, que as pessoas me veem como agressiva, personalidade forte, de não olhar. Então você não se permite mostrar a sua fraqueza. Eu acho que o meu também é a fraqueza. Acho que pega bastante isso. Não pega a questão da beleza. A beleza. Acho que não, acho que mais a fraqueza, eu acho. Essa questão da vulnerabilidade. Então a pessoa não pode saber que eu sou fraca. Acho que é. E por isso eu faço o quê? Eu quero ser sempre forte, ser positiva, sempre tomando a liderança, sempre tendo atitudes para estar na frente. Acho que isso. E você? Acho que eu não tenho essa dificuldade de falar não pro outro, eu não sei se isso seria porque eu não quero. Não, você, a pessoa não pode... Na verdade, você acredita que você tem que ser boazinha. A pessoa tem que entender que você é boa, iluminada, que você aceita, que aguenta, que processa, né, que tem inteligência emocional, enfim. Que a sua força tá nisso. Vulnerabilidade também. Vulnerabilidade é tudo que eu tô perguntando. Tipo, aonde vocês não se permitem ser vulnerável? Mostrar, apresentar para o mundo aquilo que eu sou, aonde eu me defendo. Eu não quero que o outro veja. Não ser boa o suficiente. Não ser Boa o suficiente. ser boa o suficiente, na verdade. Que as pessoas me vejam como eu ser fraca. Não ser capaz. Não ter a capacidade de conseguir as coisas sozinha. Depender do outro. Então, não ser capaz de conseguir sozinha. Tá. O que eu mais tento esconder é ser fraca. A visão do outro é quando eu já sinto que tá me olhando com pena, eu já também fico com pena de mim porque já fica até um pouco agressivo, mas várias coisas pesam, que eu prometi, a minha carência, a questão da beleza. Mas aonde pega mais? Que eu tento. Aonde você tenta mostrar a sua força, então? Na sua forma de ser fisicamente? E aí você precisa estar bonita? Se você não estiver bonita, você desmorona? É a questão da fraqueza, de impor. Tá.
E você? Então você não quer que o outro descubra que você não é capaz. Então, que eu não sou capaz. Ok. Eu acho que eu posso ser dependente. Então não quero que o outro descubra que eu sou dependente. Eu sou independente, eu tenho muito essa coisa de ser independente, essa coisa. Então eu não quero que ele descubra que eu sou fraca, que eu sou dependente. Então, isso mesmo. Eu não quero que ele descubra que eu sou dependente emocional. Dependente. Quero que o outro perceba o meu lado feio, né? Não quero que ele veja o meu lado ruim. Você só quer estar sempre com o bom, exaltando. Ou é só isso? Porque você se torna vingativa quando você é abandonada ou rejeitada? Sente raiva? E essa não é sua vingança? Acho que para mim também é mostrar que eu sou capaz. Quero sempre mostrar que eu consigo. Você tem a capacidade. Você. Acho que o positivo. Esse exemplo do carro, eu me vi. Ai, é porque evitou um acidente, não sei o quê. Eu acho que isso é fugir da realidade. Agora, mas aonde você se sente vulnerável? De querer mostrar o tempo inteiro que eu sou positiva. Ou que você gosta do outro. Você não acha que a sua vulnerabilidade está na sua dependência? Sim, também. Você não quer mostrar a dependência? Deveria ser isso. Eu não consigo colocar em palavras. Assim, o que eu percebo é que eu sempre tento essa coisa do ser incrível, do sucesso, sabe, de dar isso, mas eu sei que isso é falso. Com certeza. É um você esforço. Constrói um castelo para o outro acreditar que você é esse castelo. Exato. Agora, o que está por trás que você está escondendo? A incapacidade. O meu eu acho que emocionalmente assim é mais se alguém faz algo que me entristece, eu não quero mostrar que eu fiquei entristecida, que eu sou a mulher Então de você não quer mostrar fraqueza. Então tá, então vocês têm que entender o que é que eu estou escondendo, aonde eu preciso vestir uma armadura, né? E todo o esforço que eu faço para o outro não perceber que por trás eu sou isso. Porque eu escondo porque é uma forma de me proteger. Então, às vezes eu sou dura e forte porque na verdade eu sou fraca. Então eu sou muito, muito sensível e aí eu fico parecendo fria. E aí eu coloco muita frieza nas minhas ações para as pessoas não perceberem que eu sou sensível demais e assim eu me protejo. Então, aonde eu não estou permitindo a experiência da vulnerabilidade? Esse é um ponto super importante de vocês olharem. Super importante. E como eu me apresento para o mundo. Então, assim, eu me sinto pequena quando? Quando a minha criança se sente pequena. Quando eu me sinto pequena? Quando o meu patrão fala alguma coisa? Não, quando o homem que eu amo, que eu tô interessada, se interessa por outra mulher, quando é que eu me sinto pequena? Ou quando a mulher que eu amo se interessa por outra mulher? Ou ela se atrai por outra mulher e aí fisicamente eu acho que eu não sou suficiente?
que a minha imagem ela não é suficiente, que eu não sou atraente o suficiente, eu preciso trazer essas respostas. O que é que acontece comigo? Né? Quando eu encontro alguém que, por exemplo, vamos dar um exemplo fácil da gente se apaixonar por uma pessoa aqui. Então, eu tô lá ralando, eu sou pobre, não tive todas as facilidades, o cara é rico. Aí ele já tem uma condição que eu queria ter e que eu não tenho. Aí essa condição, ela já me faz criar admiração por ele. Mesmo que eu rejeite a riqueza, mesmo que eu acho que a riqueza é ridícula, que eu já tenha vivido um monte de coisa, no fundo, lá no fundo, eu quero a riqueza. Porque eu tenho uma revolta contra a riqueza, simplesmente pelo fato de eu não ter tido facilidade e os outros terem. Mas eu também identifico que isso gera futilidade, que eu me beneficiei sem ter o dinheiro porque eu criei uma estrutura emocional melhor, mas no fundo eu ainda quero ter as tais condições que o outro tem. Então eu atraio alguém que eu também rejeito. Pode acontecer. E eu me apaixono, né? Então tem essa primeira condição. Aí a segunda condição. Se eu sou baixa e eu acho que a minha altura não é legal, eu não tô legal com a minha altura, eu vou atrair um cara alto. Então, se ele é alto e tem grana, já são duas situações que eu não tenho, que falta em mim, que eu quero. Então, eu crio o quê? Admiração. Olha as condições, ó, como eu vou construindo essa questão da paixão, né? Porque a paixão está muito relacionada com o desejo. O amor não, o amor está relacionado com a aceitação. Então, o amor, ele aceita as suas falhas, mas a paixão está no desejo. O primeiro processo da conexão geralmente está na paixão. Difícil acontecer o amor de cara, mas acontece às vezes. Então, o que acontece? Eu começo a olhar assim, então se eu tenho um cabelo que é enrolado e eu nunca gostei do meu cabelo enrolado, o cara tem cabelo liso, é alto e é bem sucedido. Então a admiração já tá com os pontos foda. O que vai acontecer? Eu sempre vou me sentir inferior a essa pessoa, ou insegura. Porque ele tá refletindo em mim as minhas inseguranças, as questões que eu não trabalhei em mim, que não estão bem trabalhadas. Concorda? Então toda vez que ele tiver uma negativa pra mim, todos esses pontos vão surgir. Ai, caramba, eu preciso deixar o meu cabelo mais bonito, porque meu cabelo tava horrível também, imagina. Ai, eu preciso... tenho que me desligar do cara, eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que conseguir a grana. Tudo isso vai ficar mais forte em mim, né? Então, às vezes, a pessoa vem para te estimular a conseguir alcançar aquilo que você quer muito, mas que você, por algum motivo, desiste, para no processo. Às vezes a pessoa vem para curar essa distorção da forma como você se enxerga, que é uma forma distorcida, que conecta muito com a autoestima baixa, mas tudo isso a gente chama de paixão. Tudo isso a gente chama de paixão, porque fica forte. Aí você diz assim, mas eu quero estar com ele. Sim, é a história da pinga pro alcoólatra, né? Então, o que ele está motivando em você é o processo da cura, da transformação. E ele está pegando os pontos que são os mais difíceis, são aqueles pontos mais complicados de se trabalhar. E aí eu sinto uma fragilidade e entendo que eu dependo dele. Por que eu dependo emocionalmente? Porque ele tem o dinheiro, ele tem a altura e ele tem o cabelo liso. Só que eu sinto que ele consegue ser o que eu não sou e que eu gostaria de ser. Então eu crio uma dependência. Eu falo, nossa, é isso que eu quero. Só que na verdade eu quero pra mim, não quero uma pessoa externa. É isso que eu preciso. E eu vou criando essa conexão de dependência emocional. E tipo, ele é melhor do que eu. E se ele perceber que eu sou tão pequena em relação a essas coisas, que eu sou pobre, sou baixa e tenho cabelo crespo, ele vai me largar. Então essa estrutura muito ridícula
que dá base para aquilo que a gente chama de paixão. Mas que, se a gente for ver, tá mostrando pra gente as nossas questões estão mal resolvidas. Então é uma chance da gente trabalhar tudo isso para conseguir liberdade, aquilo que eu venho falando para vocês. Autonomia emocional. Porque eu não posso depender emocionalmente. E o que me faz depender são essas distorções em relação a mim, coisas que eu não curei. Consegue entender? E como é que eu vou fazer isso com a cura energética? Primeiro, eu preciso identificar. Então, por que a gente está em 2 dias identificando as nossas questões? Porque se eu não identifico corretamente, não adianta, eu não consigo curar. A leitura energética, ela tem que ser muito boa. Para a cura energética, precisa ter leitura energética. Precisa adquirir leitura energética. E como eu adquiro leitura energética? Estando nos lugares. Então, por exemplo, se eu sinto uma vontade de trabalhar com doentes, eu preciso me colocar nos hospitais, porque eu vou começar a ter leitura energética da doença. Eu tô ali olhando e percebendo, eu vou criar a leitura energética para a doença. Às vezes a pessoa vai chegar, já sei qual é a doença que ela tem energeticamente, porque eu tô naquele meio. Então eu tenho que me colocar no meio para poder fazer a cura daquilo que eu quero. Eu tenho que ter leitura energética, né? Como terapeuta. Eu não sei quantos de vocês vieram para ser terapeutas, mas o ponto é que se eu não me coloco na experiência, eu não consigo ter essa leitura. Se eu não tiver essa leitura, não tem cura energética. Nem com reiki, nem com nada, na verdade. Porque o que precisa é eu identificar claramente aonde está a questão. Vocês perceberam que vocês falaram uma coisa e eu trouxe, não é isso. A sua questão é essa, a sua é essa, a sua é essa. Por quê? Porque eu faço leitura energética. E por que eu faço leitura energética? Porque atendo pessoas todos os dias. Ouço pessoas todos os dias. Então eu já consigo saber rapidamente. Isso, porque a Noemi não é nada, não, porque a Noemi pratica, exercita. Então, se você quer realmente ter isso, e o seu caminho é o da cura energética, você vai ter que se colocar em lugares que você tem interesse de atuar com a cura energética para começar a ter leitura energética. Vocês entenderam a questão da paixão, da dependência emocional? Do porquê que eu não quero deixar o outro ir? Por que é tão difícil deixar ir? Porque paixão está conectado com desejo. Desejo é alguma coisa que eu quero muito e não consigo ter, geralmente. Não é isso? Mas o desejo não é o cara, é o que ele representa de mim, que falta em mim, que eu quero ter em mim. Não é a mulher. É tudo que eu estou projetando que falta em mim, que eu gostaria de ter nele ou nela. É aí que eu crio a tal da dependência emocional. Dinheiro é um problema. Não, você vai sentir os dois. Você vai se sentir atraída porque você quer muito dinheiro. E vai se sentir pequena e inferior porque o seu problema é esse. É essa a questão. Você vai sentir as duas coisas. Aquilo que te atrai também te faz se sentir menor, insuficiente, incapaz. Muitas vezes. Ele é muito inteligente, fala 5 idiomas. Eu nunca consegui falar o inglês. Esse ponto, se é um ponto importante para mim, porque me faz me sentir inferior intelectualmente, faz com que eu atraia o cara que fala 5 idiomas. Aí você fica falando assim, tenho que ir lá fazer o inglês, porque a hora que o cara perceber que eu não consigo nem falar o inglês, ele vai me largar. Ou a mulher vai me largar.
Então, ao mesmo tempo, é um ponto de motivação para você tentar se melhorar naquilo que falta em você, e ele tem essa energia, e ela tem essa energia, então ela traz isso, não é por acaso que você se atrai. E também é sofrido, porque traz o ponto que te gera dor e sofrimento, né? E você admira. E aí você começa a construir um castelo. O cara é incrível, fala 5 idiomas. Mas por que você acha que falar 5 idiomas é incrível? Porque você não consegue falar inglês. Que é o básico do básico. Entendeu? E é assim que você começa a criar essas questões. E por que gera essas relações de dependência? Porque você quer tanto ser aquilo, que quando uma pessoa que consegue ser o que você quer ser chega para você, você não quer deixar ela embora. Você fala, não, ela precisa estar comigo. Porque quando o que você gostaria de ser, o cara que é inteligente, ele está com você, ele te diz o seguinte, você é inteligente. Porque senão eu não estaria com você. Então ele vai validando e você precisa da validação externa. Então quando uma pessoa que é muito bonita escolhe estar com você, é claro que você se sente mais bonita. Por quê? Porque a pessoa que é linda me escolheu, se atrai por mim, então eu sou bonita. Eu nunca consegui me achar bonita, mas se o cara que é lindo me acha bonita, então peraí. Eu começo a me olhar no espelho e falar assim, devo ser alguma coisa aqui, né? Eu não tô conseguindo olhar, porque, putz, olha o cara que eu tô. É basicamente isso. Você precisa da validação do externo. Entendeu? Então, se você tem uma questão com beleza, ou você vai atrair um cara que é muito bonito ou um cirurgião plástico. Se for os dois juntos, meu, você se ferrou literalmente. Resolve logo a sua questão com beleza. E eu vou te dizer, se você for esperta, aproveita o tempo que você está com ele, que logo você vai sair dessa relação, porque você não vai dar conta, e já faz seus plásticos. Tudo de graça. E de graça. Entendeu? A gente tem que ter esperteza na vida, porque é isso, não tem problema em ser esperta, não tem problema, você não está fazendo nada de errado. O problema é não entender o que está acontecendo com você, porque aí você não consegue fazer suas escolhas melhores, já que isso não vai dar certo, então deixa eu fazer valer por algum caminho, alguma coisa tem que ser boa para mim nisso, qual é o problema? Aí vem todo o peso, mas você tá se beneficiando. Não diga. Ninguém se beneficia. Né? Ninguém se beneficia. É a forma como a gente vai construindo isso, e isso vai te limitando. Você tá com alguém rico que quer pagar para você viajar, você nunca viajou na vida. Mas você tá se beneficiando. Sim, se beneficia. O cara tem o dinheiro, quer pagar, e qual o problema? Se beneficia. Tem que atrair desse. Oi? Ou então mais profundo, né? O cara tem amor pra dar, se beneficia. Se beneficia, mas eu tô falando de condições que são mais claras. Que a pessoa logo entende. Fala, nossa, sei lá, ele vai achar que eu tô querendo ir só por causa da grana. Melhor eu não aceitar isso aqui não, porque senão... Você entendeu quantas assim negativas você vai dando? É bem assim que eu vejo também. Eu lembro que quando eu casei, todo mundo... agora tá poderosa, porque daí eu consegui todos os papéis, né? Mas eu me apaixonei pelo cara. Só que daí é uma luta pra você, para os outros não acharem que você se beneficiou da condição para conseguir facilidade. Olha quantas coisas a gente vai criando. E a gente podia só se beneficiar, porque aquela pessoa nada mais é do que o universo trazendo para você aquilo que é seu por direito. Então, às vezes, eu atendo pessoas que falam assim, eu estou muito mal. Mal por quê? Porque eu tenho muita grana, mas esse dinheiro não vem de um trabalho suado. Você tá mal por isso? Tá mal por isso? Como é que veio o dinheiro? Porque eu nasci numa família muito rica e meu pai já falou que eu não preciso me preocupar com isso. Mas eu sempre me sinto incapaz porque
meu pai paga tudo. Minha filha, não complica a situação. Chegou pra você porque você é merecedor, não importa como chega. O universo vai te trazer de alguma maneira. Se tá tendo facilidade, aproveita a facilidade. Não cria tanta confusão. Ah, ela tem dinheiro para não sei quantas encarnações. Pra que você quer complicar? Entendeu? Então a gente complica muito. Por quê? Porque todo mundo olha pra mim e pensa... Quem é todo mundo? Vai viver sua vida, vai aproveitar uma condição que tem... 1 em 1 milhão tem. 1 em 1 milhão tem essa condição. E você acha ruim, e você sofre, você acha que é um problema. E que deveria ser de outra forma. Mas não é o universo te trazendo? Porque você é merecedor, senão não teria chegado? Isso. Já parou para pensar? Então a gente tem que ter humildade para receber. Para saber receber. O universo está me dando através do meu pai que é rico. E eu tenho um pai rico. Eu tenho um pai rico porque eu atraí essa condição da riqueza, da abundância. Eu vim com isso. E graças a Deus eu vou ter essa condição. E tudo bem, tenho que ter humildade para receber também. Mas a gente não tem humildade para receber. A gente acha que a gente tem que ser superior, inclusive na hora de receber. Tipo, não, assim eu não quero ganhar a viagem. Eu só vou nessa viagem se eu pagar. Isso é ser arrogante. Isso é não saber ser humilde, não saber aceitar. Então a gente cria muitas condições de dificuldade na vida sem necessidade. Se chegou para você, aproveita na totalidade aquilo que chegou. Tudo que chegou, aproveita. Você não sabe quanto tempo você vai ter aquilo, porque também nada é fixo, tudo é impermanente, né? Então aproveita no agora. Aí passa a oportunidade lá na frente e fala, puta que cagada, meu. Podia ter ido, por que eu não fui? Putz, que besteira, aquele dia podia ter feito um saxo com aquele cara que eu queria fazer, mas não, briguei. Briguei, me separei e não fiz o sexo. Que a única coisa que eu queria era fazer o sexo, mas eu não queria simplesmente eu chegar e falar, vamos transar. Eu queria que ele dissesse, nossa, como você está linda hoje. Olha a dificuldade que eu criei, né? Ou que ela dissesse, nossa, e daí eu fiz um caos, meu, que eu tomei um pé na bunda e não transei ainda. Porque a gente não vai pro caminho mais fácil da verdade, sendo direto. A gente quer complicar isso. Você quer que o outro te ache super especial, fingindo ser algo que você não é. Então, eu não tenho a condição financeira para a viagem. O outro tem e resolve me dar a viagem. Só que eu não aceito, porque eu acho que isso é ser fraco. E eu não quero que o outro ache que eu sou fraco. Então tá, a gente vai fazer uma viagem, mas só depois que eu me ralar bastante e juntar o dinheiro. Porque aí eu vou juntar o dinheiro só no final do ano. No final do ano a gente faz a viagem, porque aí eu vou pagar com o meu dinheiro. Eu não aceito que você me pague. Você não aceita ser inferior ao outro. Só isso que você não aceita. Só que no final do ano acabou a relação, amiga. Já era. Não teve a viagem, podia ter feito uma puta lua de mel incrível, ter ficado com a pessoa, ter sido sensacional, mas não, você gerou confusão, encrenca, problematização, que eu falo. E assim a gente vai fazendo. Não, não vou. Ah, não vou, porque se eu for, ele vai achar que eu tô na mão dele. Ou ela vai achar que tudo que ela quer que é assim fácil. Ela vai achar que é assim fácil. Não. Não é fácil. Quem é que está criando a dificuldade? A pessoa que está te convidando ou você que não vai? Entende a sua arrogância? A dificuldade de dizer um sim para a vida? Ou por que tem que ser difícil, né? Porque você está criando dificuldade, mas você sempre acha que é o outro. Pode ser fácil. Que o problema é o outro. Não, mas se eu tenho uma questão com a beleza e meu namorado é bonito, necessariamente essa relação não vai certo? Não tem nada a ver com não dar certo, mas você vai ter que curar isso. Porque senão você vai ficar neurótica, ciumenta, insegura, enquanto você não curar. Por que que tem tantas mulheres que são assim? E tantos homens são assim? Mas é engraçado, porque eu tenho uma questão com beleza, mas não se manifesta assim, com ciúmes
manifesta mais com a sensação de que eu sou inferior, ou que eu preciso estar perfeita. A competição. Tudo, não é a competição. Pode ser. E o ciúme está nisso. Você talvez nem entenda o ciúmes. Mas tem, porque se você compete, você se sente inferior, você também está com um olhar para o quanto o outro é superior. E isso não é só fisicamente, pode ser em outras formas. Pode ser intelectualmente, pode ser uma pessoa que é super realizada na vida, alguém que tem disciplina e eu não tenho. Pode ser em várias situações. Mas quando junta um monte, putz, você corre atrás, porque é complicado. Porque mesmo a pessoa te amando vai ser difícil. Você não consegue lidar com a sua insegurança em relação àquele que se apresenta tudo que você gostaria de ser e você não é. Então o que começa a gerar sofrimento é isso. É lidar com a minha insegurança. A pessoa te ama, mas você fica o tempo inteiro achando que você vai perder ela. Que ela não vai ficar com você. Porque como que ela vai ficar comigo? Ele é lindo, eu sou feia. É rico, eu sou pobre. Você começa a fazer isso. E daí na insegurança que começa a ter essas ações de controle, de manipulação. Ah, que hora você vem? Mas onde você tá? Mas por quê? É incontrolável aquilo, porque o que está por trás disso é justamente essa sensação de ser inferior. Então, o que a gente tem que curar? Na verdade. Vocês entenderam? E não adianta ir pela violência. Não adianta obrigar o outro a não ser mais o que ele é, porque é o que mais acontece. Então, quando você é foda, você é bonito, você é bem sucedido, você é bem resolvido, você é legal, as pessoas te querem perto, né? O outro vai tentar anular a sua luz. Porque ele vai falar assim, por que você tem que conversar com os outros? Fica só comigo. Então, essas relações, elas são muito difíceis. E fica difícil para a mulher também atingir o seu potencial máximo. O homem já é mais bem resolvido com isso do que a mulher. Porque o homem é competitivo e aí ele vai para a competição. Mas a mulher, quando ela começa a ver que está tendo muito conflito em ser poderosa, ela vai minguando a energia dela. Ele vai ficando competitivo, vai colocando... E não é ele homem. Pode ser a mulher que assuma o masculino da relação, por exemplo. Vai ficando competitivo e vai ficando violento, agressivo. E aí você vai fazendo o quê? Vai anulando a sua luz. Vai anulando o seu potencial. Não vai se permitindo atingir o potencial máximo. Aí engorda um pouquinho, aí muda a forma de se vestir, aí começa, sabe, a diminuir o seu potencial. Porque aí é mais fácil de me relacionar. Então, as duas coisas acontecem. Às vezes a gente está de um lado, mas também está do outro. Desculpa, vou perguntar mais uma coisa. Não ficou tão claro para mim como curar essa inferioridade, esse complexo de inferioridade. Não é que eu me ache feia, mas eu tenho uma pressão para estar sempre bem fisicamente. Mas é porque você acha alguma coisa feia em você. Sim. Senão, você entende como é difícil a gente trazer com clareza? Alguma coisa em você não está te satisfazendo. E aí esse é um ponto que está gerando sofrimento. E você não resolve o que não está te satisfazendo. Como é que eu curo isso? Muda o que está te insatisfazendo. Ah, não gosto do meu nariz. Vai lá e muda o nariz. Porque o nariz, se você não mudar, não vai ter jeito. Toda vez que você olhar para o espelho, você vai olhar aquela questão de... Então, primeiro, se tem condições de mudar, muda. Muda pelo caminho que é mais fácil. E o que está te impedindo de mudar o que você não gosta de você? Eu não sei exatamente o que é. Ah, mas esse é um problema. Porque
não é que eu olho e não gosto, mas mesmo quando eu gosto, eu digo, mas eu tenho que ficar assim, entendeu? Então você sabe que você não gosta. Como é que você olha no espelho e não sabe que você não tá gostando? Ah, então, eu tô um pouco gorda. Ah, então, mas eu acho que eu tô com um excesso aqui agora. Você sabe o que é que você não gosta. Não tem como não saber. Porque a mente vai massacrar nisso. Por exemplo, você tem esse nível de ser inferior, mas não porque só pela outra pessoa, porque você sabe que ela, por exemplo, é o biotipo que ele gosta. Então, por exemplo, vamos supor que ela, só dela entrar, você já sabe, ela é, o fato dela, a forma do corpo dela, é uma coisa que você não tem como alcançar, porque não é o suficiente. Não tem, mas aí isso está revelando que você rejeita o seu. Porque talvez não seja o biotipo dela. Talvez seja a segurança dela. Eu não sou uma pessoa bonita, né? Linda. Nunca fui linda. O meu padrão não é dessa beleza. E o que sempre aconteceu na minha vida? Sempre consegui os caras mais lindos e sempre as mulheres mais maravilhosas perdiam. Por quê? Porque eu tenho outras coisas. Eu tenho a segurança, a força. Eu tenho o que a pessoa não tem. Então, às vezes, não é isso. Eu nunca fui a opção número 1 de beleza, do tipo de pessoas que eu me relacionei. A opção número 1 era a Barbie. Só que eu sempre cheguei e tive um impacto muito forte de atração. A pessoa se atraía. E no que ela se atraía, ela se envolvia. No que ela se envolvia, ela se apaixonava. Porque eu dava as condições. Então você está muito presa em acreditar que é a sua forma inferior à forma do outro. E não é. Se eu acreditasse nisso, cada vez que eu visse a Barbie, eu já perdia. Entendeu o que eu estou dizendo? Por quê? Porque é a energia faltante que conta muito mais. Isso foi uma conversa que eu tive até com um amigo meu, falando, mas é a energia, porque isso foi tão forte para mim que eu nunca tive a preocupação de modificar as coisas que não eram alinhadas no 100%, por exemplo, do padrão da beleza. Poderia alcançar, né? Porque o que eu tenho de maior facilidade me permite, por exemplo, alcançar. Só que eu nunca senti necessidade, porque é a energia que conta. Então, se eu estou bem resolvida comigo, isso é tão raro, é tão difícil, que as pessoas querem estar com quem está bem resolvida, gente. E aí ela nem me achou bonita, mas vai me achar. Em algum momento vai me achar. Porque às vezes você não consegue ser bem resolvida se realmente você olha no espelho e não gosta daquilo. Se você tem a negação. Às vezes, vocês estão há quanto tempo fazendo o curso? E ouvindo dizer, você tem que se aceitar, você tem que se aceitar, você tem que se amar do jeito que você é. Você se olha no espelho e não gosta. Então, qual o caminho mais fácil? Muda aquilo que você não gosta. Por que você vai ficar a vida inteira tentando se aceitar se não está sendo fácil se aceitar? Se fosse fácil, todo mundo se aceitava. Então, para isso também a gente tem recurso de facilidade. Por que a gente busca a dificuldade? De novo. Né? Ah, não. Eu preciso me aceitar. Só que eu acordo de manhã e olho no espelho, puta merda, tá foda. E todo dia eu faço trabalho de aceitação e chego lá, olho no espelho e não gosto. Qual o caminho mais fácil? Te pergunto. Porque você tem todos os recursos e tudo que existe na natureza foi o divino que colocou para facilitar a sua vida, não para dificultar. Então você tem todos os recursos, por que não usa o recurso que vai te trazer? Agora, eu concordo que a autoestima não é uma questão só de beleza. Mas existem situações onde o ponto é muito algo que eu nego em mim, que eu não consigo gostar e que eu não me sinto bem. E que eu posso ir lá e transformar e mudar.
Eu, por exemplo, hoje, se eu fosse modificar o meu corpo, seria incrível, porque eu já fiz todo o trabalho de autoestima, de aceitação, de não sei o quê. Então, eu modificando, eu vou atingir o potencial máximo do físico, nada ruim. É mais algo que eu tô conseguindo usar o potencial máximo da minha experiência. E perfeito, porque eu não posso chegar no potencial máximo, entendeu? Só que pra mim foi mais interessante fazer o caminho inverso. Porque talvez agora eu nem tivesse a estrutura que eu tenho. Então não é que você só tem que fazer um caminho, você tem que fazer os dois. Mas às vezes você precisa, porque você não se gosta dessa maneira. E você se nega, você se maltrata, você se pune, fica insegura e não consegue se relacionar bem por conta disso. Então ali tem uma causa que pode ser resolvida de várias maneiras. Que tem que ser resolvida tanto nessas questões de cura, da onde está a causa porque eu não me aceito, mas também com a questão dos padrões que às vezes a gente absorve. E é um padrão de beleza. Eu acho bonito isso. E cada um acha bonito uma coisa. Isso é seu. Você sempre vai ver beleza naquilo. E por que não ficar belo? Entendeu? Então ela vê beleza de uma forma, ela vê de outra, ela vê de outra. Mas o que faz ela ver a beleza de uma forma é uma questão. Agora, ela entende beleza assim, ela vai ter que mudar todo o padrão dela de percepção de beleza para ela começar a se aceitar. Porque se ela não mudar, ela não vai se aceitar. Então esse é um ponto. E você vai continuar achando o belo belo. Desculpa, o belo é belo. Ou não é? Então, existe um porquê também de existir o belo. Então é isso que a gente tem que ver. Trazer facilidade também para o nosso processo. Não precisa ficar na dificuldade sempre. Empoderar o nosso sagrado feminino. O que é o sagrado feminino? Sagrado feminino é diferente. É o respeito que eu tenho por essa energia, que é a energia feminina. E a energia feminina é a energia que não compete. A competitividade é do masculino. Então a energia feminina é suavidade, é sutileza, é beleza, é cuidado, né? É ter prazer em cuidar. E a gente perdeu bastante isso. Então, se eu venho numa condição onde a energia mais forte minha é o feminino, eu tenho que fazer esse resgate. É o respeito por essa energia que é muito poderosa, que é a energia da criação, é a energia da arte, né? A energia da beleza. E me empoderar no sagrado feminino é trazer todo esse potencial do feminino, sem querer trazer o potencial do masculino. O que é o potencial do masculino? Ser competitiva, ser yang, ser forte, não ter fragilidade, não ter sutilidade, ser agressiva, ser violenta, porque é isso, tá sempre no movimento. O feminino é mais calmo, espera. Então a gente tem que trazer a nossa natureza, porque se a gente foge da nossa natureza, também não tem como estar em equilíbrio. E hoje o que acontece é que a gente tem bem pouco da energia feminina. A energia mais forte realmente é a masculina, diferente em outros países. Na Índia, por exemplo, você já nasce sabendo da importância do feminino e do masculino estar em equilíbrio. A gente já fala de Shakti, Shiva, né, dessas energias. As mulheres já usam cores e tudo mais, trabalhando os cheiros, os sabores, os alimentos, tudo isso para cuidar dessa energia essencial. Mas aqui não, porque a gente já nasce sendo projetada para a competitividade, para competir. E essa é uma característica do masculino. A independência da forma como ela é colocada pelas mulheres também, porque você começa a ter ações masculinas, pensamentos masculinos.
Vocês entenderam? Então acontece assim, que eu não vou ficar cozinhando pra ele. Eu faço a minha comida, você faz a sua. Só que aí você perde esse potencial, porque essa energia é do feminino. Do prazer em dar, em oferecer algo legal, algo incrível para alguém que eu gosto, né? Do amor em fazer, do amor em servir, do amor em cuidar, né? De tudo isso que está muito no feminino. Mas se você está muito distanciada, você não vai ter prazer. Você vai ter revolta. Você vai falar, eu vou fazer isso para ele. Que saco. Ou vou fazer isso para ela, que saco. Cada um que faça o seu. E como a gente lida com isso quando a gente vive numa história que é tão machista, onde as mulheres foram sempre colocadas no lugar? Então, é porque você tem medo da submissão. Mas se você não é submissa, de verdade, você não tem por que ter medo de ficar na condição que a sua mãe ficou, que na verdade o que era ruim era a submissão. E não todo o cuidado que ela teve, coisas que ela fez. O que era ruim ela fazer sem querer fazer, sem vontade de fazer, às vezes. Ou a avó, enfim. O problema não está em ser o feminino, está em ser submisso. E o feminino não é submisso. Eu entendo isso, mas para ressignificar de uma forma global, maior, mais ampla, não precisa passar por essa prática de tentar entender que a mulher não precisa necessariamente estar na cozinha. Alguém tem que estar. Aí não necessariamente a mulher, então o homem. Tá tendo vários chefes. Você pode até não estar, mas você está fora da sua natureza. Porque a nossa natureza, quando a gente está bem equilibrado, é essa. A nossa força maior é essa. Quando você tem um filho, é muito forte o quanto você quer cozinhar para aquela criança. Porque se você quer dar o melhor. Você quer nutrir da melhor maneira. Você não quer que ela fique comendo qualquer porcaria. Você quer? Não, o que você pensa? Agora é o momento que eu vou para a cozinha e vou de forma linda, com toda a arte do mundo. É 1 hora, minha amiga. Você está achando que você está perdendo sua vida por cozinhar para você e pôr o potencial máximo da energia no seu alimento e comer algo que vai te fazer ficar linda, porque o alimento que a gente manuseia é o alimento que vai brotar de dentro para fora e que vai fazer o seu filho ficar feliz e bem, seu marido ficar feliz e bem. Qual o ponto disso? Qual o problema disso? Você prefere comer fast food. Agora, eu prefiro cozinhar. Eu prefiro cozinhar, se for o caso, porque quem é que vai fazer por mim esse alimento pra mim? E se eu já tô fazendo pra mim, por que eu não posso fazer pro outro? Agora, se você não tá fazendo por você, isso é um problema. Você não tá cuidando nem do alimento que você... Não, eu faço. A casa é um lugar que é onde eu vivo. É um lugar onde eu vivo. É claro que eu não vou ser a única a fazer. Aliás, eu nem tenho o que dizer, porque, putz, o Alê, ele é uma pessoa extremamente consciente para isso. E, assim, em casa, cada um tem a sua função, mas você tem que aprender a desenvolver a sua função com amor. Isso é o feminino. Então, se eu cozinho, por muitos anos, eu cozinhava, lavava e passava. O Alê fazia a faxina da casa, a gente fazia isso com alegria, cara. Né? E a gente dividia esses momentos e tudo bem. E as crianças tinham suas funções. E qual o problema? Sem a aversão das funções do lar. Sem a aversão de fazer aquilo que você está fazendo por você. Lugar onde você vive. Alimento que você vai ingerir. Vai te fazer ficar bonita. Saudável. Ter longa vida. Eu concordo completamente. Só que quando você se desconecta disso e traz a raiva e diz, não, então, porque eu não vou me colocar nessa situação de fazer, o que você está fazendo? Eu vou me colocar nessa situação de fazer sim, porque
porque a cozinha é minha. Ótimo. E aí, se eu tiver que fazer para 1, faço para 10. A gente distorce muito, só que daí você perde as funções que também são necessárias.